Existem pessoas que entram numa profissão e ficam o resto da vida naquela profissão. Assim, quando você sai da escola, vai para a universidade, na universidade você também nem sabe qual é o curso que você quer muitas vezes. E quando você termina aquele curso, você ainda não está sabendo o que você quer. E quando você vai para a prática, você vê que de repente a profissão que você vai ter não tem nada a ver com o que você estudou. Mas foi bom, porque conhecimento é sempre maravilhoso para tudo nessa vida. Você nunca perde quando você estuda, você nunca perde quando você já tem uma profissão, você sempre ganha quando você lida com pessoas. Quando eu era estoquista, eu desejava estar na loja de frente para lidar com pessoas. Já sabia que era apaixonada por gente. Só não sabia qual era a outra carreira que eu iria ter. Quando eu cheguei no rádio, como quem não queria nada, e que fui para a televisão já chegando em Teresina, e também nem imaginava que queria, uma coisa eu sabia, eu gostava de gente. Gente era o foco. Falar com pessoas, lidar com pessoas, estar perto de pessoas, me socializar com as pessoas. E hoje eu percebi que a comunicação de alguma forma vai estar na minha vida. Seja na televisão, no rádio ou fora deles, eu vou estar sempre me comunicando. Isso é o que eu desejo até os últimos dias da minha vida, me comunicar com as pessoas. E eu oro a Deus todos os dias, me deixa seguir até o último dia dessa forma. Mas tem gente que é infeliz, porque está na profissão que não quer, porque às vezes tem alguém que quer você naquela profissão. Pai, mãe, será que tá certo muitas vezes? Tá certo, você levava o seu filho para estudar, trabalhar e conquistar algo na vida. Mas nem sempre o teu desejo é o desejo dessa pessoa. E aí a gente vem e conversa com quem? Vamos conversar aqui com a nossa queridíssima psicóloga, que está aqui do meu lado, que é a Tatiane Alves, e também com a nossa especialista em mentoria de carreira. Falei de mim, mas eu acho que tem muita gente aí que nesse exato momento está se enxergando. Não é isso, meninas? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso de receber vocês duas aqui. Eu não sei se a gente fala logo com a psicóloga, se a gente fala logo com a profissional através da mentoria de carreira, mas eu vou logo perguntando para a nossa psicóloga. Esse lado emocional, ele realmente pode contribuir de uma forma negativa quando a pessoa não tem o poder de escolher o que deseja realmente fazer, ou pela crítica, pelo julgamento, enfim? Com certeza, é um dos pontos cruciais, né? Inclusive, uma das habilidades que é extremamente importante para a decisão da profissão é o fator da inteligência emocional e do autoconhecimento. Então, às vezes, essa influência que as outras pessoas fazem na nossa escolha, ela vai repercutir lá na frente, porque é uma decisão de vida, e por ser uma decisão de vida, ela precisa partir do nosso interior. Então, uma profissão, ela não é só uma escolha profissional, ela é além de ser uma decisão na minha vida, ela é aquilo que eu vou fazer por todos os dias, durante muitas vezes, né? Por um longo período de tempo. E essa questão emocional, ela também vai pesar em como essa profissão ela vai ser realizada. Até a própria realização profissional tem a ver com essa primeira escolha, com esse primeiro sentimento. Então, é importante que tenha o apoio, né? Inclusive, cada vez mais, as pessoas estão escolhendo as suas profissões mais cedo, né? Isso contribui um pouco e, às vezes, atrapalha um pouco pela imaturidade. Então, às vezes, aos 17 anos já estão escolhendo a profissão. E a família ela é extremamente importante no sentido da orientação, do apoio, mas ela não deve fazer com que essa escolha ela seja influenciada, às vezes, pelas nossas escolhas pessoais. Então, os nossos filhos, eles devem escolher o que eles realmente sintam a vontade de fazer, né? O chamado, a necessidade do que ele sente, do que ele quer desenvolver para a vida dele. Impressionante que quando você fala assim, me vem na memória o seguinte: eu agradeço muito aos meus pais, ao meu pai e minha mãe, porque apesar de pouco estudo, meu pai, principalmente, meu pai, o estudo zero. Mamãe adquiriu um pouco mais de estudo. Sempre nos incentivaram a estudar e a escolher as nossas carreiras. Eu nunca tive uma pressão psicológica em faça isso, eu quero que você seja isso, não quero que você seja aquilo. E digo de verdade, acho que a única preocupação que mamãe e papai tinham em São Paulo ainda era com a insegurança da segurança. Porque eu teria que sair de casa pegando o ônibus cedo da manhã, lotado, para ir trabalhar e voltar. Então, eles tinham medo do que poderia acontecer comigo. Não era questão de eu começar a trabalhar cedo ou de eu estar dentro do local de trabalho. O medo era com a questão da segurança mesmo, do ir e vir.
Mas uma das coisas que eu percebi é que esse primeiro encontrar me fez bater um pouquinho a cabeça com algumas coisas ainda da imaturidade, né? Muito menina ainda, então gostava muito de gastar dinheiro com besteira e tudo, mas até nisso foi importante. E uma das coisas que me chamou bastante atenção também, e que eu acho muito legal a gente conversar sobre isso, que aqui é um bate-papo mesmo, é que às vezes você realmente não sabe o que quer, mas às vezes uma mãe ou um pai colocando uma trava pode atrapalhar de uma certa forma, porque você também vai estar numa profissão não tendo excelência. Não fazendo o que você gosta te faz ser um péssimo profissional. As pessoas às vezes dizem assim, mas se você for para as técnicas, se você se profissionalizar, uma hora você chega lá. Mas nem todo mundo, né? Tem gente que faz realmente o que não gosta e não vai ter excelência naquilo, mesmo fazendo cursos, vai ser infeliz. É mentira ou é verdade? Pura verdade, Vanusa. E quando você falou da sua história, trajetória, que o público poderia se identificar, eu me identifiquei, porque eu comecei degustando café. A minha carreira era ser degustadora de café nos supermercados. E aí, parto do princípio de começar. Quando a gente é muito novo, a gente não sabe realmente as nossas habilidades, nós não sabemos o que a gente quer da vida. Sim. Mas se a gente não começar a ter um ponto de partida, isso vai só demorando mais. E aí, quando eu comecei como degustadora de café, eu comecei a observar o que as pessoas também viam em mim de potencial. Então, meu diretor começou a fazer com que eu treinasse as outras degustadoras. Então, eu comecei a pensar, poxa, eu sei o que eu gosto, né? Treinar pessoas. Não sabia qual era a formação, não sabia qual era a minha carreira naquele momento, que era o primeiro emprego, mas eu me identifiquei. Então, quando eu comecei a me profissionalizar, buscar um curso dessa área que eu sou formada em RH, foi quando eu comecei a ter a técnica necessária para o mercado de trabalho. Depois, eu comecei a seguir o processo. Né? Então, quando a gente, às vezes, por ser novo, a gente quer tudo para ontem, né? Então a gente quer se formar e já tá naquela carreira, quer conhecido, e não funciona assim. A gente tem que passar pelas etapas. E eu passei por todas as etapas, de auxiliar de RH, para depois analista de RH, para depois gerente de RH e para depois ter a minha empresa. Olha só, né? Então, passei por essas etapas, que eu sempre falo para as pessoas que estão buscando o planejamento de carreira delas. Vivencie. Porque, às vezes, como você falou, a teoria é diferente da prática. Às vezes, a pessoa quer um cargo por status, né? Então, quando eu era degustadora, eu tinha muita vergonha, às vezes, naquela época. Carol, você faz o que, minhas amigas? Eu estou fazendo faculdade de psicologia, eu estou fazendo faculdade de medicina e eu com vergonha, eu sou degustadora. Né? Eu me sentia muito por conta... As pessoas não sabiam da grandiosidade da tua profissão. Eu acredito que agora, depois da pandemia, inclusive nós temos até os músicos aqui, e nós temos aqui a Yara, que começou como atriz, né, na vida dela, e percebeu que a música também poderia estar na veia dela. Mas o que a gente percebe é que esse mundo artístico, de uma certa forma, seduz ela. E aí a gente vê que ela tem uma boa dicção, que ela fala bem, que ela se expressa bem. Então, assim, ela provavelmente vai chegar num foco onde ela vai se destacar, como ela já se destaca. Mas a gente percebe que a pessoa acaba se encontrando com o passar do tempo. Sim. E vai chegar um momento que você vai dizer assim, meu Deus, aonde eu estou era onde eu queria chegar. Só que eu não sabia e eu precisei passar por essas etapas profissionais da minha vida para eu chegar aqui e realmente ser bem remunerada, ser reconhecida, ser valorizada, que é o seu caso. Provavelmente é o caso da Tatiane. E às vezes tem gente que chega assim numa idade, por exemplo, eu tô com 50 anos. E aí eu digo, gente, eu queria muito ser dubladora. Eu queria ver minha voz assim em algum filme, em alguma novela, em alguma situação e tudo. Aí vem aquela história, mas eu fico imaginando, falta isso, falta aquilo, falta tal coisa, mas ainda dá tempo. Sim. E é isso que eu quero que você fale. Por exemplo, naquelas pessoas que chegaram até uma determinada etapa da vida, numa carreira que não se sente feliz, que não está satisfeita, ou que tem até se sentido, mas quer mais. A pessoa tem essa chance de fazer essa mudança, essa transformação? Sim, tem muita chance. Então, todo o teu aprendizado, todo o nosso aprendizado, ele serve de bagagem. Né? Então, como você falou, as pessoas não entendiam qual era o papel da degustadora, mas aquilo me deu bagagem para quando eu ter minha empresa, saber ter um poder de negociação com o meu cliente. Então, todo cargo que você faz, toda experiência que você faz, eu vou ajudar meu avô na loja dele, na mercearia, já te ajuda a ter algumas habilidades que vai te impulsionar na carreira que você quer.
E essa transição, quando você mais cedo entende o teu potencial, mais cedo você vai poder buscar por ele, né? Então, quando eu entendi que eu queria treinar pessoas, organizar as empresas, foi quando eu comecei a poder fazer meu planejamento estratégico. Aí sim a gente começa a falar de planejamento de carreira. Quando eu já sei o que eu quero. E essa transição ela pode acontecer. Então, às vezes, a gente tem que estar muito atento também aos feedbacks das pessoas, né? Eu estava numa reunião e um cliente falou assim, Carol, ela é mediadora pelo TJ, e ela disse, Carol, você tem perfil de mediadora. Você quer fazer um curso? Quero fazer esse curso. Só. E aí eu lembrei que eu sempre quis cursar Direito, e hoje eu curso Direito. Ai, que Sou legal. mediadora pelo TJ também. Então, assim, era um sonho que eu tinha desde a degustação, que eu tive que parar, porque não era o momento, a gente tem que entender o momento nosso. Tudo tem seu tempo. Isso, e hoje, através do RH, eu consigo pagar minha faculdade. Então, assim, nós temos que ter um olhar mais macro da nossa vida, né, doutora? Da nossa vida em si. O que eu tenho de referência do meu pai, da minha mãe? Eu sei que eles sempre querem o melhor pra gente, mas o melhor pra gente é onde a gente se sente bem. Tem algumas pessoas que perguntam assim, Carol, qual é a função, o trabalho que dá mais dinheiro? É aquele que você é feliz. Porque quando você está feliz, você começa a inovar naquele trabalho. Você consegue ter um diferencial. Às vezes tem um garçom que ele é diferencial e recebe mais gorjetas do que qualquer outro garçom daquele mesmo restaurante. Por quê? Atendimento, chama pelo nome, tem um diferencial nele. Tem uma pitadinha ali que os outros não têm. Não tem, exatamente. E quando a gente fala nessa pitadinha que os outros não têm, é onde a pessoa tem que se amar também, né? Porque quando você se ama, automaticamente você vai fazendo com que as outras pessoas te respeitem dentro desse chamado amor, né? Porque tem isso também. Até para um pai e uma mãe entender, olha, não adianta eu entrar aqui porque eu sei que meu filho, minha filha já tem um propósito. Ele já tem algo aonde ele quer chegar. Por exemplo, há muitos anos atrás, ter 1, 2, 3 profissões era coisa de gente louca. Vanúcia, como é que você consegue trabalhar no rádio, ser apresentadora de televisão e ainda ser garota propaganda? A vida inteira eu fiz isso. Desde o início da minha carreira eu faço isso. E hoje eu vejo minhas amigas da comunicação que só faziam rádio, só faziam televisão. Eu tenho algumas comunicadoras que hoje fazem podcast, mas também foram para o rádio, só eram da televisão, entenderam essa bagagem que a gente pode trazer na nossa vida. Porque você vai unir o útil ao agradável. E muitas vezes você precisa aumentar suas rendas. Como trabalhar esse psicológico? Tanto de quem está do outro lado, para não incentivar negativamente, e para a pessoa filtrar um pouco mais e ser feliz com a sua carreira. Como a Carol estava falando, né? A ousadia de mudar, a coragem de fazer. Sim. Esse também é um fator importante. Até o próprio processo de reinventar-se, né? Então você está aberto às possibilidades, até contribui para a nossa evolução em vários aspectos da nossa vida. E essa preparação da troca, né? Então, como você falou, o olhar para si, isso é extremamente importante, porque no processo da nossa carreira também, essa visão do que nós somos nos ajuda também a nos conectar com as pessoas, né? Então, trabalho é conexão. E essa troca, ela vem disso, o que eu quero oferecer, o que eu quero que o outro receba, né? E a preparação, ela é uma construção também, ela é um processo, né? Então, a gente trabalha as nossas questões individuais para que elas estejam bem estabelecidas, fortalecidas, para que a gente possa também receber o outro e oferecer o nosso melhor. Então, a construção emocional, a inteligência emocional é uma habilidade muito importante na nossa carreira. A gente perceber as nossas emoções, saber expressar de uma forma correta. Gosto também de falar da habilidade de resiliência, que está muito atrelada a esse processo da mudança, né? A adaptação de mudar. E também a coragem, né? Então, acho que ela faz parte dessa transição que a gente precisa fazer nos vários aspectos da nossa vida, que exige essa ousadia. Eu vou testar, eu vou fazer, entrar em contato com a vulnerabilidade. Então, muitas vezes a gente fica presa a esse receio, como você falou, o julgamento. E como você também pontuou, o tempo. Qual é o tempo? Quando eu devo fazer essa transição, né? Quando você sentir vontade. Então, uma das questões do autoconhecimento, ele também vem sobre isso. O que eu quero fazer, onde eu vou estar feliz, qual é o incômodo que eu estou sentindo agora, que me faz com que eu movimente para isso. Então, é um processo interior que vai refletir nesse exterior. Então, quando a gente ama o que a gente faz, além da gente se sentir feliz, a gente faz outras pessoas felizes também. E eu acho impressionante tudo que vocês estão falando, porque assim, gente, a frustração é o que existe de pior na vida do ser humano. Quando você é frustrado em fazer algo que você não quer, mas que os outros querem que você faça, você se torna uma pessoa invejosa.
É triste a gente falar sobre isso. Mas isso está na Bíblia, está na palavra. A inveja não faz bem para ninguém. E quando você sente esse tipo de sentimento, é porque verdadeiramente você não está fazendo o que você gosta. Porque quando você faz o que você ama, você consegue passar isso para as outras pessoas, porque você sabe que você faz com excelência. Você consegue incentivar outras pessoas que querem estar no mesmo posicionamento, às vezes, que você está. Mas elas acham que não tem jeito, não tem a oportunidade. Mas a oportunidade, quem nos dá, é a chance da gente estar no meio. Então, assim, não tenha medo de chegar e acontecer. Não se torne uma pessoa frustrada, não se torne uma pessoa invejosa, se torne uma pessoa que vai aprender, que vai passar para as outras pessoas. Porque quando você sabe o que você está fazendo, quando você está fazendo de um jeito que você está feliz, você consegue até ensinar as outras pessoas. Porque você já se completou, você já está se sentindo completa. A tendência é você crescer mais, mas fazendo coisas a mais, crescendo mais. Que veja aqui o que a nossa profissional falou, né? A nossa mentora aí de carreira. Veja o que a psicóloga acabou de falar. Vamos ser pessoas menos frustradas. Às vezes não dá para você fazer o que você quer, mas às vezes você se sente incentivado. E aí, assim, falando de frustração, falando desse lado negativo, vamos incentivar os pais a deixarem os filhos crescerem. Vamos incentivar pai e mãe, quando você ensina um filho a crescer, tudo que ele mais quer é que a senhora cresça também. Tudo que ele quer mais é levar esse crescimento dele para dentro de casa, para a família, para os amigos. Eu acho tão gostoso, essa semana aconteceu algo tão interessante. O meu filho, né, empresário, ai que chique, me levou para ir para um local onde eu falei, não, eu vou pagar. Eu falei, não, mamãe, deixa que eu pago. O que a senhora quer? O que a senhora deseja? O que a senhora tem vontade? Aí eu me senti a rainha do momento. Eu posso pegar isso? Posso pegar aquilo? Fica à vontade. Então, assim, é muito gostoso quando você deixa teu filho ou deixa tua filha crescer. Porque daí, então, essa delicadeza toda volta pra você. Não desse jeito, até de outras formas. Mas vamos, assim, deixar uma frase, uma mensagem de autoestima para quem quer das duas. Carreira. Eu queria falar de uma frase que eu gosto muito, que ela diz que nada nos limite e que nada nos impeça de crescer, né? Então, muitas vezes os pais, eles, por uma questão, às vezes, da proteção, eles acabam projetando também as suas próprias expectativas nos filhos. Então, o meu recado para os pais é que estejam mais próximos, escutem, procurem conhecer, entender a verdade dos seus filhos e não, às vezes, impor. Então, você teve seu tempo de realização e agora é o momento dele. Então, não limitar, deixar que ele esteja aberto para fazer as suas próprias escolhas, embora às vezes você acredite que para você possa não ser a melhor, mas deixar ele experienciar aquilo que vai fazer sentido para a vida dele, embora ele possa em algum momento ressignificar, já que nós estamos falando de mudança. Então, a mudança ela é um processo que gera insegurança, mas que ela também é necessária na nossa vida. Então, a gente precisa passar por ela, às vezes para se redescobrir, para ter um novo sentido. Então, deem essa liberdade, acolham, estejam próximos, deem suporte, mas deixem com que eles façam as suas próprias escolhas. Quando ela falou de escolhas, aí eu quero que você finalize falando destas escolhas. Experimentar também é chegar numa escolha certa, né? Sim, sim. A mensagem que eu deixo também é que o profissional comece, né? Mas antes de começar, tenham fé. Eu acho que a fé, ela torna a nossa vida, torna a jornada mais leve. Até o não que a gente às vezes ouve, ele torna um não de uma forma sábia. Poxa, eu levei um não, mas por que será que foi aquele não? Era o meu momento certo? É um não que me impulsiona. Então, quando a gente tem fé, quando a gente sabe o nosso propósito de vida, não adianta eu escolher carreira por status, dinheiro, eu tenho que escolher por um propósito. Qual é o meu propósito nesse mundo? Qual o legado que eu quero deixar? O que eu recebi do meu pai, da minha mãe, da minha família, que eu posso transferir, transbordar na vida de outras pessoas? Que todo o resto, salário, reconhecimento, felicidade, ele vem te agregar, né? Então, não desistam, por mais que o sonho a gente pense que possa ser distante, não desista, mas se planeje, tenha os pés no chão, siga o processo, mas com ânimo, né? Tem uma mensagem que fala, ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte também, mas confie também em todo o processo. Pronto, vai aparecer aí na telinha o Instagram das nossas duas profissionais, né? Vocês podem reforçar o Instagram? @psicóloga Tatiane Alves. E o Meu seu? @grupo.kr.